Paulo está onde? Em Roma, preso, certo? Lembra disso? Paulo estava em Roma, preso. E aí ele pregava o Evangelho. Apesar de estar preso numa casa, ele podia chamar as pessoas da sua casa e anunciar o Evangelho. E aí o livro de Atos termina assim, né? Nós já vimos, fizemos a exposição do livro de Atos todo, mas a gente sabe que a história continua. Depois disso, depois de Atos 28 ali, a gente sabe pela tradição, pela história, que Paulo foi liberto. Ele passou mais ou menos 2 anos livre novamente. E aí, depois dele sair da prisão, na primeira prisão dele em Roma, ele escreve essas cartas. Ele escreve 1 Timóteo e Tito. E depois disso, tem aquela história de Nero colocar fogo em Roma. Você lembra disso? Nero colocar fogo em Roma. A gente não sabe se foi Nero realmente, mas a gente sabe que ele começou a ser culpado por isso, e ele jogou a culpa nos cristãos. E aí uma grande perseguição se desencadeou de novo contra os cristãos, e aí Paulo foi preso novamente e decapitado. E nessa segunda prisão de Paulo em Roma, que nós não temos no livro de Atos, é que ele escreveu 2 Timóteo. Paulo estava preso, mas ele estava assim, já perto de ser morto, na sua segunda prisão, debaixo do imperador Nero. Então, lembra um pouquinho a história. Atos 28, Paulo preso em Roma, prisão domiciliar, pregando o Evangelho. Depois ele é solto, escreve 1 Timóteo e Tito. Depois ele é preso de novo, por causa da perseguição contra os cristãos, sendo culpados de tacarem fogo em Roma. E aí, nessa prisão, perto de sua morte, Paulo escreve a sua segunda epístola a Timóteo. Tá bom? Então nós vamos ver, passar por cada uma delas. Nós vamos ver 1 Timóteo e Tito primeiro, porque Paulo escreveu mais ou menos na mesma época, com objetivos parecidos. E depois nós vamos finalizar com 2 Timóteo, porque foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. A última carta provável, né, que ele escreveu foi 2 Timóteo. Então, vamos começar com 1 Timóteo. Como pastorear uma igreja e afastá-la da heresia. Então, a igreja em Éfeso estava sendo atacada por falsos ensinos. Paulo envia Timóteo para aquele lugar, para que ele pudesse pastorear aquela comunidade e afastá-la das heresias. Deixa eu abrir aqui, para não esquecer nada. Ele começa, como toda epístola, com uma saudação, falando àqueles irmãos, e depois o motivo da carta. Paulo queria que Timóteo permanecesse firme contra o falso ensino. Olha só, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Quando eu estava em viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso, para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas promovem mais discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo dessa admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Então, ele já começa dizendo por que ele pediu para Timóteo permanecer mais um tempo em Éfeso, para que ele pudesse permanecer firme e fazer frente aos falsos ensinos que estavam entrando dentro daquela igreja. E provavelmente era uma heresia que misturava 2 aspectos. Primeiro, aspectos judaizantes, de novo eles. Judaizantes. Por quê? Olha o versículo 7 aí do capítulo 1. Paulo diz assim: pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos dos quais falam com tanta ousadia. Então, tinha esse aspecto. Paulo fala que eles tentavam se passar por mestres da lei.
Então a gente sabe que provavelmente era alguma heresia que defendia de novo aqueles aspectos de guardar certos aspectos da lei, para você ser um seguidor de Jesus. Mas também tinha algum nível de ascetismo, porque lá no capítulo 4, depois a gente vai passar pelo capítulo 4, Paulo diz que essa heresia, esses falsos mestres, proibiam o casamento e exigiam a abstinência de certos alimentos que eram permitidos. Então existia um nível de ascetismo, assim, de você viver quase como um monge, Veio depois o movimento monástico, mas provavelmente essa imagem que pode te ajudar a esclarecer o que aquela heresia dizia: guardar certos aspectos da lei para você ser cristão, seguir a Jesus, e além disso você não poderia se casar e nem comer certos alimentos que Deus fez para serem recebidos com ações de graças. E essa heresia estava entrando dentro da igreja, e o apóstolo Paulo pede para Timóteo combatê-la. E agora ele vai mostrar como ele pede isso, como pastorear a igreja e afastá-la da heresia. Então, primeiro, cuidando do culto e da liderança. Timóteo tem que arrumar a casa. Timóteo tem que focar em algumas coisas, para que essa heresia não cresça dentro da igreja e ele consiga combatê-la. E o primeiro método é cuidando do culto público da igreja e cuidando com a liderança. E aí no capítulo 2, Paulo ele vai dizer, ele começa ali no versículo 1: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Ele vai falar para orar pelas autoridades, enfim. Mas a primeira marca que Paulo diz que deveria ter no culto público de uma igreja é a oração. Oração. Ele usa várias palavras aqui: súplicas, que são pedidos por necessidades, que você está passando por aquele momento, a igreja está passando. Orações, quando nós oramos uns pelos outros, ou pedimos por alguém específico. E ações de graças, são orações de gratidão a Deus por todas as pessoas. Então Paulo quer que a igreja em Éfeso ore durante o culto público com vários tipos de orações. Depois que ore pelas autoridades. Depois ele vai dizer também que ele queria que os homens orassem. Olha só o versículo 8 do capítulo 2: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então a gente não sabe o que estava acontecendo, mas talvez tinha uns irmãos bem bravos uns com os outros aí. E Paulo diz assim: calma, quero que vocês orem sem briga, sem ira, sem ficarem discutindo uns com os outros, talvez por causa do falso ensino, provavelmente. E aí depois Paulo começa a falar das mulheres. Fala dos homens, depois ele começa a falar das mulheres. Olha só o versículo 9 do capítulo 2: da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Então, se você era uma mulher em Éfeso, você gastaria muitas horas arrumando os seus cabelos, arrumando a sua roupa, mostrando que você era da elite. Esse é o ponto de Paulo. Lembra que em Éfeso se adorava uma deusa, Diana dos Efésios. Então era um lugar que a deusa principal era uma mulher. E para você mostrar que você era da elite, você se vestia de vários apetrechos. E aí Paulo vai dizer: olha, não façam isso. Vistam-se em trajes decentes. Se preocupem mais em fazer coisas boas do que com a sua aparência. Então esse é o princípio de Paulo aqui. Tá bom? Não está proibido você de usar um brinco de ouro, tá? Fica tranquilo, tá, mulher? Não está proibido você de fazer trança no cabelo, não é esse o ponto. Tá bom? Ele está querendo dizer que você tem que se preocupar mais com a beleza interior
do que com a beleza exterior. E aí agora Paulo ele entra em outro ponto aqui. Olha só o versículo 11. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permitam que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e assim por diante. Lembra que eu falei, a deusa principal daquela cidade era uma mulher, e provavelmente as principais sacerdotisas eram mulheres. E aí na igreja de Éfeso, o que provavelmente estava acontecendo é que as mulheres estavam, algumas, tá? Não todas, algumas mulheres estavam querendo assumir posições de liderança. E Paulo vai dizer, não permito que a mulher ensine. Lembra que ele está falando no contexto do culto público, né? A gente está no contexto do culto público, homens e mulheres exercendo bem os seus papéis. Não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. O que Paulo está dizendo aqui? Quem que ensina com autoridade na igreja? Quem que ensina? Homens, mas não todo homem. Todo homem? Não. Quem? Pastores. Certo? Esse é o ensino autoritativo da igreja. Ofício pastoral. Então Paulo está dizendo, isto não é para as mulheres. Isso também não é só para os homens, no sentido não é para todos os homens, para alguns homens específicos, que ele já vai falar daqui a pouquinho, para alguns homens específicos, mas ele está proibindo o ofício pastoral exercido por uma mulher. Por isso que nós não cremos que existe pastora. Paulo está proibindo aqui, bem claro para nós, bem claro, em alto e bom som, tá? Papéis distintos, nós não vimos? Tem papéis distintos no casamento, não tem? Tem papéis distintos no casamento, tem papéis distintos na biologia, né? O homem não consegue gerar, a mulher consegue. Tem papéis distintos na nossa própria estrutura biológica, tem papéis distintos dentro da igreja, também, papéis distintos dentro de uma comunidade. E Paulo está dizendo que esse ensino autoritativo, ele deve ser feito por homens, por alguns homens, dos quais ele vai falar daqui a pouquinho. Mas, estou focando bem isso aqui, para mostrar, irmãos, nós temos um fundamento para crer nisso. Eu não sei porquê, que deve ser feito dessa maneira, mas é assim que vem a orientação bíblica, e a gente se submete. Isso não quer dizer que uma mulher não possa falar no culto. Lembra de 1 Coríntios? Algumas mulheres falavam no culto, e Paulo não proíbe. O que ele está proibindo aqui é o ensino autoritativo, a pregação da palavra de Deus feita por um ministro ordenado, tá? Esse é o ensino que Paulo está proibindo. E aí, depois de dizer isso, que provavelmente algumas mulheres estavam querendo assumir as posições de liderança pastoral da igreja, Paulo vai falar que não, que deve ser feito por homens. E aí ele vai dizer quais são os critérios dessa liderança agora. Já que não pode, né, já que o ministério pastoral não pode ser exercido por uma mulher, quais são os critérios então para o ministério pastoral, para um homem exercer o ministério pastoral? E aí ele começa a partir do capítulo 3, olha aí. Capítulo 3, versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, episcopado é a ideia de supervisão, um ofício de supervisão. Pastor, para nós batistas, pastor, episcopo, bispo, presbítero, são termos intercambiáveis, tá bom? Que falam sobre a liderança espiritual da igreja. Fiel é a palavra. Se alguém deseja um episcopado, excelente obra almeja. É uma obra excelente. Ele diz: é necessário que o bispo, pastor, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus?
que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Então olha só que interessante o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dando princípios gerais para o exercício do ministério pastoral. Por que princípios gerais? Vou dar um exemplo. Quando ele diz ali, esposo de uma só mulher, por exemplo, ele está querendo dizer um marido fiel. Marido fiel. Só que a gente sabe que nem todo pastor precisa ser casado. Por quê? Porque senão Paulo poderia pastorear, né? São princípios gerais aqui, que Paulo está dando para Timóteo naquele momento, e que valem para nós, claro, tá? Mas eu quero que vocês percebam um detalhe. Vocês percebem que Paulo foca a maior parte dos critérios no caráter? Você percebe? Será que é só pastor que tem que ser... Não, essa pergunta eu vou fazer depois. Marido de uma só mulher? Não, todo crente, né? Tem que ser marido de uma só mulher. Mas, veja, modesto, não avarento, não dado ao vinho a ideia de controle, domínio próprio. Isso aí são marcas do caráter. As únicas duas coisas que não são marcas de caráter nessa lista é hospitaleiro, que não é diretamente uma marca de caráter, né? E apto para ensinar. O resto, todos os outros, são marcas do caráter de um cristão maduro. Sensatez, modéstia, domínio próprio, não violento, cordial, inimigo de conflitos, não avarento. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? O quem vem antes do que? Caráter vem antes de ofício. Para escolher alguém para o ministério pastoral, Timóteo, Paulo está dizendo, você tem que olhar o caráter dessa pessoa em primeiro lugar. Esse é o ponto. O caráter dessa pessoa em primeiro lugar. Eu vou focar um pouquinho nisso, porque nós estamos em um processo reconhecendo, se nós reconhecemos que eles são marcados por essas características aqui. Então vocês têm que ficar craque. Membro da igreja tem que ficar craque nisso daqui. Tá? Mas qual é o ponto? Quando nós avaliamos um líder espiritual, eu gosto muito de um resumo, que um pastor disse para mim certa vez, são 3 Cs: caráter, competência e o conhecimento. 3 Cs: caráter, competência e conhecimento. Quando nós avaliamos um pastor, nesse caso específico, caráter, primeiro, foco de Paulo aqui, competência, se ele é apto para ensinar, né? Se ele é apto para ensinar, se ele tem um dom pastoral, e o conhecimento, se ele já chegou no conhecimento do ofício, para ele pregar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus. Isso significa, irmãos, que o exame do concílio, sabe que antes de ser pastor passa pelo concílio, né? Sabe disso, né? Várias perguntas, enfim. Nós já vamos ter 2 aqui, caso você ainda não tenha visto. É a parte menos importante do processo. É menos importante. Não é que ela não seja importante, mas é menos importante. Por quê? Porque o cara pode ser descrente e saber muito de Bíblia. É ou não é? O cara nem precisa crer e saber muito de Bíblia e saber teologia de cabo a rabo. Agora, caráter. Caráter não dá para você falsear por muito tempo, certo? Não dá. Caráter é o mais importante. Competência, porque às vezes o cara tem caráter e uma boa teologia, mas você vê que não leva jeito para ensinar, não é apto para ensinar. Vai ser um bom líder espiritual na igreja, vai ser um diácono, vai ser um conselheiro, vai ser um missionário, mas às vezes ele não é apto para ensinar, não tem a competência para esse ofício específico. E por último, o conhecimento. Então é isso que Paulo está tentando mostrar para Timóteo aqui. É mais importante, Timóteo, o caráter. É mais importante o caráter de quem está liderando a igreja. Porque os falsos mestres lá estavam se usando da sua posição de liderança, provavelmente para ganhar
dinheiro, e a gente acha que é novo isso daí, né? A gente acha que é agora, que tem os líderes aí que gostam de usar a sua posição para ganhar dinheiro. Tá, mas desde aquele tempo. Como que Timóteo pastoreia uma igreja e afasta da heresia? Cuidando com o culto e cuidando com a liderança. O culto marcado pela oração, com homens e mulheres exercendo bem os seus papéis e critérios apropriados para a liderança. Pastores de caráter, Timóteo. Pastores de caráter. Aptos para ensinar, mas antes de tudo, homens de caráter. E aí ele não fala apenas dos pastores. Olha aí, a partir do versículo 8 ele começa a falar de quem? Diáconos. E de novo, olha só a lista comigo. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Veja, Paulo podia falar assim, ó, Timóteo, diácono, você vê aquele irmão ou aquela irmã que faz um monte de coisa na igreja, que faz isso, que tem essa habilidade. Não, tem que ter, claro, a habilidade da diaconia, né? Chamado para exercer o diaconato. Mas quais são as características de Paulo aqui? Elas focam no quê? Caráter. Caráter. Não é todo mundo que faz um monte de coisa na igreja, Timóteo. Tem que olhar bem o caráter dessa pessoa. Se Deus já está chamando para o ministério diaconal, às vezes o irmão serve, é bom, mas Deus não chamou ele para o ministério diaconal. Não tem nenhum problema com isso. É um ofício específico que Deus também chama alguns. Mas, para que haja reconhecimento, tem que ficar claro. Timóteo, olha o caráter. Caráter. Depois ele fala das mulheres. Alguns interpretam como as esposas dos diáconos. Nós interpretamos que são as diaconisas. Tá bom? Não faz sentido Paulo estar falando, né, que só as esposas dos diáconos têm que ser desse jeito. Sendo que ele falou antes do ofício pastoral, que é o ofício de autoridade maior na igreja, e ele não fala nada das esposas. Aí chega para os diáconos e fala. Não, provavelmente Paulo está falando das diaconisas. E foi assim que a igreja entendeu. Até que a igreja católica, alguns bons séculos depois, entendeu que diaconia era um ofício só para homem, né? Você vê durante a história da igreja a prática de ter diaconisas nas igrejas. É interessante, você não vê, né, de maneira geral, mulheres exercendo o ministério pastoral. A igreja entendeu isso ao longo da história. Mas você vê igrejas em que mulheres são diaconisas. E nós também entendemos que Paulo está falando aqui de diaconisas na igreja. E depois, ele continua. Primeiro método, cuidando do culto e da liderança. Segundo método, dedicando-se à verdadeira piedade. Então, Paulo vai exortar Timóteo a se dedicar ele mesmo, como líder da igreja, à piedade. Olha só o versículo 11, capítulo 4, versículo 11. Ordene essas coisas e ensine-as. 4:11. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. E até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Então, Timóteo, dedique-se à verdadeira piedade. Acho que esse negócio está com problema aqui. Ali, ó. Pregando contra os falsos ensinos e caminhando em santidade. Assim que Timóteo deveria fazer. Ensinar,
ler a palavra, ele mesmo se dedicando a ser um exemplo para os fiéis, na pureza, na sabedoria e assim por diante, e ensinando a doutrina deixada pelo apóstolo Paulo. E o terceiro método, respeito e regras apropriados para outros grupos na igreja. Então, como pastorear uma igreja afastada da heresia? Cuidando do culto, da liderança, o pastor se dedicando à piedade e ao ensino. E terceiro método, respeito e regras apropriados para outros grupos na igreja. Então, Paulo fala de alguns grupos ali. Primeiro, lá no capítulo 5, ele fala como que Timóteo deveria tratar os mais jovens, os mais velhos e assim por diante. Depois ele fala das viúvas na igreja, fala de qual viúva deveria receber o cuidado da igreja de Éfeso naquele momento. Então Paulo fala, olha, as viúvas mais velhas, com mais de 60 anos, que não tenham filhos ou netos, se elas tiverem filhos ou netos, que esses filhos ou netos aprendam a cuidar, a honrar os seus progenitores. Então ele dá várias características, vários critérios para uma viúva receber a ajuda da igreja naquele momento. Deixa eu passar aqui. Depois, ele fala também dos presbíteros. Ele vai falar do sustento dos presbíteros. Ele vai falar do cuidado em presbítero pastor, tá? Do cuidado que se tem em receber acusações. Então Timóteo, o líder maior da igreja, com outros pastores ali, Paulo fala, olha, não receba acusação se não tiver algumas testemunhas. A ideia aqui é de cuidado, proteger a honra dos pastores, mas eles também estavam debaixo da disciplina. Por exemplo, olha só o versículo 19 e 20 ali, ó. Não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então, o pastor, o presbítero, também está sujeito à disciplina da igreja. É isso que Paulo está dizendo aqui. Depois, sobre os escravos, Paulo fala como tratar os crentes, do cuidado com as viúvas, do cuidado com os presbíteros. Depois, sobre os escravos. E Paulo vai dizer para os escravos trabalharem. Olha só o versículo 1. Todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos, versículo 1 do capítulo 6, dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. A gente sabe que o apóstolo Paulo ansiava pelo fim da escravidão. A gente já estudou Filemão, tá? A gente expôs em um domingo todo o livro de Filemão, a gente sabe disso. E Paulo não queria que os servos ou os escravos pegassem armas contra os seus senhores. Paulo estava preocupado ali no versículo 1 com o bom testemunho do Evangelho. Por isso que ele pede, olha, trabalhe. E aí ele dá algumas advertências finais, falando sobre o perigo do amor ao dinheiro. Então é aqui que ele fala, que os que querem ficar ricos, olha só, versículo 7, porque 6, 7, porque nada trouxemos para esse mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes, mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Então, provavelmente ali, alguns falsos profetas estavam querendo usar o seu ofício para ganhar dinheiro, mas não apenas isso. Outros irmãos, também talvez vislumbrados com isso, estavam querendo levar uma vida de riqueza e estavam caindo em pecados. A gente conhece várias histórias, né? Você quer ficar rico, a pessoa quer ficar muito rica, ela começa a sonegar um pouquinho ali, ela começa a mentir aqui, começa a fazer uns negócios meio escuros, e assim por diante. É disso que Paulo está falando aqui. Depois ele dá uma exortação para Timóteo combater o bom combate da fé, ou seja, se afastar. Ele vai pedir para ele se afastar dessa ideia de amor ao dinheiro
mas continuar pregando o Evangelho, continuar anunciando o Evangelho. E aí ele vai falar dos ricos, mais um pouquinho, fala bastante de dinheiro nessa parte, para os ricos serem generosos. Veja, Paulo não está falando contra necessariamente a riqueza, está falando contra o amor ao dinheiro. Ele fala que os ricos sejam ricos em boas obras, generosos e assim por diante na igreja. E aí ele termina com uma conclusão bem rápida ali, desejando bênçãos sobre Timóteo. Então, como pastorear uma igreja que estava sendo atacada pela heresia, permanecendo firme contra o falso ensino? Primeiro método, cuidando do culto e com a liderança, dedicando-se à verdadeira piedade, mostrando regras específicas. Cada grupo da igreja tem uma maneira correta de viver, e depois algumas advertências finais ali que Paulo dá, porque provavelmente as pessoas estavam lidando com esse pecado específico do amor ao dinheiro ali em Éfeso. Então essa é a primeira carta de Paulo a Timóteo. E agora nós vamos ver Tito, tá? Dá um pulinho aí, pula 2 Timóteo. Por que nós vamos ver Tito antes de 2 Timóteo? Porque Paulo escreveu Tito antes de escrever 2 Timóteo, e a gente vê que é bem parecido com 1 Timóteo. Tito, um manual de organização da igreja, e é inclusive o próximo livro aí que a gente vai expor nos cultos. Então começa com a sua saudação básica ali a Tito, falando que deixou ele em Creta para que ele organizasse as igrejas, nomeasse pastores. E aí Paulo começa dando instruções a vários grupos da igreja. Primeiro, Paulo fala dos presbíteros, e aí ele vai dar de novo uma lista dos critérios ao presbitério, tá bom? Uma lista de critérios para alguém exercer o ministério pastoral na igreja. A gente já viu, muda um pouquinho, mas a essência é a mesma. Caráter vem antes do ofício. Caráter vem antes do ofício. Quem essa pessoa é vem antes do que ela faz. Depois ele vai falar acerca dos falsos mestres. Olha só o versículo 10 do capítulo 1. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, aos judaizantes de novo, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, o próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Até aqui. Então Paulo está sendo bem duro e enfático com a questão do falso ensino dentro daquela igreja. Ele está dizendo para Tito, exorte, repreenda severamente quem está trazendo falso ensino para dentro da igreja. Repreenda severamente. Isso é importante a gente lembrar, que a questão de falso ensino é séria dentro da igreja, e o pastor tem que fazer frente a isso. Depois ele fala sobre homens e mulheres de várias idades. É aqui que ele fala, olha só o versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Mas você ensina o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada.
Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Então, começa a falar de vários grupos: dos homens mais velhos, das mulheres mais velhas e das mulheres mais novas. Depois, no versículo 9, Paulo começa a falar também dos escravos. De novo ele vai falar disso. Olha só, versículo 9, 2:9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade. Por que Paulo está pedindo isso? A fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Olha só, é interessante porque Paulo aqui está claramente preocupado com o testemunho do Evangelho. E ele associa o testemunho à beleza da doutrina. Essa frase é bonita, né? A beleza daquilo que a gente crê se manifesta em como, nesse caso específico, os escravos estavam tratando os seus senhores. Paulo está preocupado com o testemunho público. Paulo está preocupado com a maneira como as pessoas enxergam, não apenas os escravos, é claro, naquele tempo, né? Mas com a maneira como as pessoas enxergam nós, os crentes. Nós. Paulo quer que as pessoas, ao olharem para nós, vejam a beleza da doutrina. Às vezes é bom a gente se perguntar como que as pessoas do nosso trabalho, aqui na igreja até mais fácil a gente se camuflar, mas como que as pessoas do nosso trabalho, da nossa escola, da nossa faculdade, da nossa família nos veem? Sabe que quando eles olham para nós, eles falam assim: nossa, olha só a beleza da doutrina? Claro, tem as exceções, às vezes por seguir a Jesus, as pessoas não vão gostar de você. Mas a maioria das vezes as pessoas não gostam da gente porque a gente é grosso, não é? Porque a gente é chato. Tem um ou outro que não gosta às vezes porque a gente segue a Jesus, a gente é honesto. Mas a gente não pode usar da desculpa de seguir a Jesus para dar mau testemunho. Paulo está preocupado com isso. A gente viu lá em 1 Timóteo, né? Para que a palavra de Deus não seja difamada, quando ele fala dos escravos. E aqui é a mesma coisa, para que manifestem a beleza da doutrina. Será que a nossa vida manifesta a beleza da doutrina? A maneira como nós agimos ao nosso redor, com a nossa família, com os nossos colegas de trabalho? É uma pergunta que a gente tem que fazer, porque Paulo está enfatizando bastante isso, como nós vimos nas duas cartas. E aí, ele fundamenta isso, uma fundamentação lógica no fim da carta. Olha só o versículo 11 do capítulo 2. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos este mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, com o objetivo de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, por que nós temos que obedecer a tudo isso aqui? Por que Tito deveria escolher bem os seus presbíteros? Deveria cuidar com o falso ensino na igreja? Os homens mais velhos e as mulheres mais velhas e as mais novas deveriam seguir aquelas regras? Por que os escravos deveriam cuidar com o testemunho deles? Por quê? Porque Jesus Cristo morreu para que a gente praticasse boas obras. É um dos objetivos da morte de Cristo. Não apenas nos limpar do pecado, mas remir o povo que pratica boa obra, que vive a vida correta, manifestando a beleza da doutrina. E depois, ele termina com as suas exortações finais. E aí, olha só o versículo 1 do capítulo 3. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes, que estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos.
De novo, Paulo está preocupado com o que, irmãos? Testemunho diante do mundo. Testemunho diante do mundo. Sejam cordiais para com todos, com o objetivo de manifestar a beleza da doutrina, porque Jesus morreu para que a gente praticasse boas obras, e boas obras é tratar as outras pessoas bem, ser submisso às autoridades, e assim por diante. E aí, olha só o versículo 10. Olha só o versículo 10 do capítulo 3. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesmo está condenada. Então Paulo está mandando Timóteo aqui, basicamente, disciplinar quem estava causando divisão na igreja, principalmente por causa de falsos ensinos. É interessante porque, graças a Deus, né? A gente nunca viu alguém ser disciplinado por desvio doutrinário. Mas isso é passível de disciplina. Imagina alguém que começa a dizer que Jesus não é Deus. E começa a dizer que a palavra de Deus não é toda inspirada por Deus. Imagina, essa pessoa, ela está passível de disciplina na igreja. Olha a citação aqui de um comentarista. O versículo 10 sugere um processo de disciplina na igreja, parecido com Mateus 18, 15 a 18. Depois de advertências em particular, que visavam pôr as pessoas na linha, é melhor deixar que aquelas que dividem a igreja em questões teológicas fundamentais causem danos em outro lugar. É irônico que o afastamento ordenado aqui, por ser ainda mais drástico do que para os transgressores sexuais não arrependidos. Mas hoje em dia, quantas vezes as igrejas excluem os incuravelmente sectários? É irônico que Paulo está exigindo algo aqui que às vezes é mais duro do que para os transgressores sexuais. Paulo está sendo às vezes mais duro nessa carta aqui com os falsos mestres e com aqueles que abandonam pontos fundamentais da fé. Mas quantas vezes a gente vê acontecendo isso? Espero que nenhuma, né? Espero que nenhuma. Mas se tiver um desvio doutrinário fundamental, também é passível do processo de disciplina na igreja. Então, é isso que Paulo fala para Tito. Como que ele organizaria aquela igreja? Para grupos específicos, presbíteros, pregando contra falso ensinamento, dando conselhos aos vários tipos de pessoas na igreja, homens, mulheres, escravos, né? E pregando o Evangelho, porque Jesus Cristo morreu para nos purificar e para que a gente se dedique às boas obras. E aí, nós chegamos em 2 Timóteo. Agora você pode voltar. Porque 1 Timóteo e Tito, você percebeu que são bem parecidos, né? Bem parecidos. Como organizar a igreja? Basicamente é isso. Como organizar uma igreja? A igreja de Éfeso estava diferente das igrejas de Creta. Então, tem conceitos específicos para cada uma dessas cartas. Mas basicamente a mesma coisa. Pregando o Evangelho, escolhendo bons líderes, cuidando do culto público, dando as orientações de Deus para os vários tipos de pessoas, a igreja. E agora a gente chega em 2 Timóteo. Agora, lembra? Paulo foi preso de novo. Apesar de não estar registrado em Atos, é sabe pela história que Nero começa a perseguir os cristãos e ele prende Paulo e depois acabaria sendo decapitado. Por ser cidadão romano. Se não fosse cidadão romano, provavelmente seria talvez crucificado, como foi com Pedro. Mas, lá da sua prisão, Paulo escreve a sua última carta. E por que Paulo escreve 2 Timóteo? Paulo está passando adiante o bastão do Evangelho. Esse é o ponto. Paulo agora ele está deixando a Timóteo a incumbência, a tarefa de
continuar a tarefa que Paulo iniciou, de pregar o Evangelho e pastorear as igrejas do Senhor. Então, 2 Timóteo é a imagem de um pastor missionário bem mais velho, passando a tocha do Evangelho para alguém mais novo, para que ele continue a fazer isso, e depois, para quem Timóteo passar o bastão, e depois para quem Timóteo passou o bastão, passar o bastão, e assim por diante. Então vamos ver. Paulo começa ali com a sua introdução, que é bem grande nessa carta, inclusive, das suas saudações, suas ações de graça, o chamado à fidelidade. Ele chama Timóteo a permanecer fiel. Ele fala de bons e maus exemplos. Por quê? Olha só o versículo 14. Por meio do Espírito Santo, no 14, que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. Que o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Então Paulo está escrevendo para Timóteo, para que Timóteo permanecesse firme, fiel ao seu ministério, e ele cita bons e maus exemplos já na introdução, falando daqueles que abandonaram Paulo, mas também dando um bom exemplo de alguém que permaneceu juntamente com o apóstolo. Um bom exemplo. E aí ele continua, e aí ele vai falar sobre o compromisso que a fé exige. Os cristãos estavam sendo perseguidos. Timóteo precisava de uma dose de encorajamento e exortação. Então Paulo fala para ele que o compromisso que a fé exige vai envolver suportar adversidades. Vai envolver suportar adversidades. E o resumo da carta está no capítulo 2, versículo 1. Olha aí. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir aos outros. Participe dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Então veja, Paulo está dizendo para ele, suporte as adversidades. Esse é o compromisso que a fé exige. Todos os que querem seguir a Jesus sofrerão perseguição, diz Paulo. Mas, veja no versículo 1, Timóteo tem que fazer isso, suportar as aflições, mas passando o bastão. Vê o versículo 2, desculpa. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir aos outros. Então Paulo está pensando aqui nele, que passou para Timóteo, de Timóteo que vai passar para a próxima geração, e os próxima geração passar para outra. Ele está falando de 4 gerações aqui. Paulo, Timóteo, homens idôneos que Timóteo está transmitindo, e depois os outros a quem esses homens idôneos vão transmitir o Evangelho. Então Paulo está falando da tocha, ou do bastão do Evangelho, sendo passado de geração em geração. E o trabalho árduo. O compromisso da fé exige o nosso trabalho, exige a nossa dedicação. Olha só o versículo 15 do capítulo 2. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como cansa. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu,
e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então Paulo está falando para Timóteo trabalhar arduamente, mas de maneira específica naquela cidade, contra o quê? De novo, falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinos. Olha só, irmãos, esse negócio aí é importante, não é? Nas três cartas pastorais, a mesma ênfase: faça frente aos falsos ensinos. Isso é a tarefa de um pastor. Ficar ligado para ver se falsos ensinos estão entrando dentro da igreja, para que possa fazer frente. Porque eles são perigosos. Eles podem nos afastar da fé. Eles podem nos desvirtuar do caminho do Senhor. Falsos ensinos são sérios e devem ser tratados com seriedade. Timóteo tem que trabalhar arduamente para que o falso ensino seja expulso da igreja. Depois ele vai falar a descrição do que é a impiedade e também a contestação dela. Ele vai contestá-la. Aí ele vai falar no capítulo 3 da depravação dos últimos dias. Olha só o capítulo 3, versículo 1. Mas você precisa saber disso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quando que começaram os últimos dias? Você sabe? Com a vinda de Jesus. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Hebreus, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem pôs herdeiros sobre todas as coisas. Então, os autores do Novo Testamento, os últimos dias começaram com a vinda de Cristo. Então, Paulo não está falando apenas logo dos dias iminentes a quando Jesus retornar. Está falando do que vai marcar toda a história da igreja, desde da primeira vinda de Cristo. Olha só, versículo 2, capítulo 3, 2. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Lembra da última pregação que eu falei? Ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma da piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Olha só as características. Isso aqui marca toda a história humana, na verdade, não é? Toda a história humana. Eu sei que nossa época está bem ruim. Está bem ruim. Mas é só você lembrar hoje, gente. Aqui nessa época, um pai podia matar o seu filho criança e estava tudo certo. Hoje nós já melhoramos muito, você não acha? Hoje nós estamos melhor, né? Nós estamos? As pessoas iam dentro do Coliseu para ver o quê? Vocês acham que eles iam ver? Matar gente. Hoje nós já deu uma melhorada, né? Você não acha? Deu uma melhorada? Então assim, às vezes a gente fica, não, nós vivemos na pior época do mundo. Não, mas não, a pior época do mundo existe desde que o mundo é mundo. Né? Desde que o mundo é mundo. Tem coisa ruim. Olha, nós estamos melhor que Sodoma e Gomorra um pouquinho. Assim, um pouquinho. Porque você não vê gente assim, saindo na rua de boa, né, para querer abusar das outras pessoas e está tudo certo. Por mais que a nossa lei tenha que melhorar bastante, mas hoje é crime, graças a Deus. Certo? Então, Paulo está falando das características que vai acontecer. Desde quando Jesus veio, desde aquele tempo de Timóteo, vai continuar acontecendo. Claro, a gente crê que um pouco antes de Jesus voltar vai piorar. Piorar. Tá? Mas isso são marcas desde que existe o pecado no mundo. E Paulo está lembrando isso para Timóteo não se assustar. Para Timóteo não se assustar. E continuar pregando o Evangelho. E depois ele vai falar sobre o antídoto para essa depravação. Se essas são as marcas dos últimos dias,
Qual é o antídoto para essa depravação? Olha só, capítulo 3, versículo 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive que enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, qual é o antídoto para a depravação? Pregar a palavra de Deus. Aplicar a palavra de Deus na sua própria vida. Esse é o antídoto para a depravação. A pregação do Evangelho, a palavra de Deus aplicada na minha vida, na sua vida. É isso. E aí, Paulo vai para o capítulo 4, para a sua última incumbência para Timóteo. E aí, ele começa passando o bastão. Olha só o capítulo 4, versículo 1, Paulo agora vai resumir o que era mais importante para Timóteo. 4:1, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, vamos parar aqui, diante de Deus e de Cristo Jesus. É como se Paulo estivesse falando: Timóteo, nós agora estamos em um tribunal, diante de Deus e de Cristo Jesus, o juiz. Ele está falando que ele que há de julgar os vivos e os mortos. Peço a você com insistência, versículo 2, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá um tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então, Timóteo, se eu puder resumir o que eu quero que você faça, eu quero que você pregue o Evangelho. Eu quero que você pregue o Evangelho. Sabe essas pessoas que não vão ouvir essa doutrina? Isso é normal. Infelizmente isso vai acontecer. E as pessoas vão ficar indo atrás de mestres que falam o que elas querem ouvir. Que falam aquilo que elas preferem. Mas você, meu amado filho, os dois, eu esqueci de falar esse detalhe, Timóteo e Tito, Paulo chama de filho na fé, que provavelmente foram convertidos por meio da pregação do apóstolo Paulo. Então ele fala: mas você, meu amado filho, lembre-se, você está diante de um tribunal, diante de Deus e de Cristo Jesus. Ele que vai julgar os vivos e os mortos, de quem você, Timóteo, vai prestar conta do seu ministério. Paulo está tentando fazer o joelho de Timóteo tremer. Isso mesmo. Ele diz: pregue a palavra, pregue o Evangelho, evangelize as pessoas a todo tempo. Então Paulo termina passando o bastão agora, mas enfatizando isso, conclamando a presença de Deus e de Cristo Jesus. E aí Paulo está consciente que o seu tempo estava chegando ao fim. Olha o versículo 6 do capítulo 4. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação ou sacrifício, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim,
mas também a todos os que amam a sua vida. Então Paulo vai, depois de instar Timóteo a pregar o Evangelho, ele vai dar o seu próprio exemplo. Então pregue o Evangelho, Timóteo, porque o meu tempo está chegando ao fim. Você vai continuar o meu ministério. E eu estou esperando a coroa da justiça, que o Senhor vai me dar, que eu vou receber das mãos dele. Mas não apenas para mim, Timóteo, mas para todos os que amam a sua vida, ou seja, para você também. Paulo agora está tentando dar um encorajamento a mais também para Timóteo. Todos aqueles que amam a volta do Senhor, que anseiam pela volta do Senhor, que desejam que aquele grande dia chegue, receberão a coroa da justiça. E aí ele vai, a partir do versículo 9 agora, falar mais um pouquinho da sua situação, o apóstolo Paulo. Ele diz assim, olha só, 4:9. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, por vir até onde ele estava, em Roma, na prisão, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas, o médico amado, está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. É aqui que a gente sabe que Paulo e Marcos se reconciliaram. Se você lembra de Atos, você sabe que teve um desentendimento entre Paulo e Barnabé por causa de Marcos. Barnabé queria levar Marcos, Paulo não queria, se brigar, cada um foi para um canto. Aqui a gente vê que eles se reconciliaram. Paulo manda que Timóteo o leve. Versículo 12: quanto a ti, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Uma capa para que ele pudesse passar o inverno. O inverno estava chegando. Ele vai dizer depois: faça de tudo para vir antes do inverno. Então, imagina, a gente já sofre o inverno aqui. Imagina lá na Europa, naquele tempo, numa prisão, sem direitos humanos, para defender, pelo menos algumas coisas básicas ali. Não tinha nada disso, nenhuma lei. Aí ele continua: traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Olha o que Paulo pede: traga os livros, especialmente os pergaminhos. Os pergaminhos aqui provavelmente é a escritura, mas ele também pede os livros. Olha só, Paulo está morrendo já, mas ele ainda está tentando estudar, ainda está querendo meditar na palavra de Deus. Ele pede pergaminhos, escritura e livros. Por isso que o pastor tem que gostar de estudar. A igreja tem que ficar no pé do pastor. Tem que ficar. O apóstolo, irmãos, que se a gente parar de estudar, a gente que prega aqui, vocês vão perceber em 2 semanas. É o apóstolo. Tem que ficar pegando no pé para estudar. Falar assim: o apóstolo Paulo estava morrendo e estava querendo estudar. E você? Tem que falar isso para o pastor. Vai estudar. E aí, aqui, Paulo caminha para o final e ele fala um dos versículos mais bonitos de toda a Bíblia, na minha opinião. Olha só, a partir do versículo 16: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto na conta. Então, todos aqueles que estavam junto com Paulo, na hora ele precisou lá no julgamento, o abandonaram, que estavam lá naquele momento com ele. Mas o Senhor, versículo 17, esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Então, provavelmente nesse julgamento, Paulo ainda teve a oportunidade de testemunhar do Evangelho, e os gentios a ouviram. Agora o versículo 18: o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para todo sempre. Amém. Texto belo. Paulo estava confiante. Satanás não iria vencer sobre ele. Ele poderia morrer, como morreu, mas ele sabia que o Senhor o estava levando para o seu reino celestial. Esses versículos são lindos,
porque são tristes, marcados por uma melancolia, não é? Mas também por uma certeza e convicção. E aí depois Paulo termina com as suas saudações finais. Mas eu queria trazer mais uma citação aqui para os irmãos, para a gente encerrar. Toda a igreja local está sempre apenas uma geração de distância da possível extinção. Toda. A menos que estejamos tão preocupados quanto Paulo em continuar fazendo discípulos, treinando-os na fé e conduzindo-os à maturidade, não temos garantia alguma de que o testemunho cristão continuará presente em determinado local depois que todos os crentes tiverem partido dali ou falecido. O compromisso de preservar e ampliar o testemunho acerca de Deus exige devoção resoluta, trabalho árduo, dependência da palavra de Deus e confiança em sua recompensa final, ao mesmo tempo que se reconhece a probabilidade de significativa oposição nessa vida. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A gente sabe disso. Mas Jesus está falando da igreja universal. Jesus não está falando da igreja batista da igreja. Se a gente não fizer o que Paulo pediu para Timóteo fazer, talvez daqui a 20 anos a gente vai estar fechando e aqui vai virar uma balada. Igual está acontecendo nos Estados Unidos, igual está acontecendo na Europa. Não é? Às vezes a gente pega, as portas do inferno não vão prevalecer, a gente acha que essa igreja aqui vai permanecer. A gente não sabe. Paulo gastou a maior parte do seu ministério, se a gente for ver hoje, em um país chamado Turquia. Não é? Grécia e Turquia. Grécia ainda tem, né, igreja, país livre. Na Turquia tem mais crente em Foz do Iguaçu do que na Turquia inteira. Muitas das cidades que Paulo anunciou o Evangelho e passou, provavelmente não tem nenhum crente hoje. Nenhum. Paulo gastou também um pouco do seu ministério na Europa. Roma, Albânia. Como é que está a Europa hoje? Como é que está? Fechando igrejas. Portanto, toda a igreja local está sempre apenas uma geração de distância da possível extinção. Eu e você somos responsáveis por passar essa tocha do Evangelho. Eu e você. Para que a Igreja Batista da Ipu continue sendo um testemunho da obra da graça de Deus aqui nesse lugar. E enviando missionários, para que a obra da graça de Deus continue também em outros países, em outros lugares. Sim, para que o nome de Jesus seja conhecido e glorificado.